Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai falar de saúde. Saúde na família, saúde para as crianças, para o adolescente, para os pais também, nas escolas, e daqui a pouco você vai conhecer os nossos personagens. Agora eu quero dar alguns recados para você. O primeiro é que se você tem uma ideia na cabeça e quer colocar em prática, quer transformar em podcast ou videocast, procura o pessoal da Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai com um produto prontinho, formatadinho para você postar nas redes sociais. Que os contatos estão aqui nos comentários fixados desse vídeo. E também, se você quer roupas super legais, com super desconto, entre no site da Ripple, use ripple.com.br, faz suas compras, escolhe suas roupas lá, roupas de qualidade, muito legais. E no final, na hora de pagar, você digita o cupom EDUCA20 e tem 20% de desconto em todas as roupas. O endereço da Ripple está aqui nos comentários fixados também desse vídeo. Agora a gente conversa com um casal que sabe tudo de saúde, Dr. Tanguy Frisso e Patrícia, tudo bom? Tudo jóia. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Legal. Por que é tão difícil cuidar de saúde dentro de casa? Falando de alimentação, falando de atividade física, falando de sono, por que é tão difícil cuidar dentro de casa de saúde? Olha só, Edu, eu falo que a saúde é o bem mais precioso que qualquer pessoa tem. Tanto é que se você puder desejar, o que você deseja hoje é aniversário da sua filha, o que você desejaria para ela? Saúde? Saúde. É verdade. Tanto é que é uma das nossas felicitações. Uhum. Só que o grande problema é que a gente tem que entender o conceito de saúde. Saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, não é só ausência de doença. É o bem-estar físico, psíquico, mental e social do indivíduo. É muita coisa. Né? E aí a gente adoeceu. Até a própria pandemia, ela veio expor essas fragilidades. Além do coronavírus, né, a gente ficou doente da cabeça, ficou doente... O mundo que a gente vive hoje é muito frenético. Então hoje, né, os pais, eles são obrigados a trabalhar, né, não só o pai, o provedor, hoje a mãe também trabalha. E ali os filhos também são expostos a muita informação. E acaba que a gente quer ensinar saúde para eles, e às vezes não tem tempo de parar e priorizar aquilo. E nem sabe como também, né? Exatamente. Porque a gente não aprendeu isso, né? A gente fala que a grande dificuldade é a geração hoje de pais, Edu, que ela varia em torno de 30 a 60 anos, em média, tá? Você pode ser pai mais jovem ou mais tarde. É o meu caso? Por exemplo. Mas a gente tem uma média de 30 a 60 anos. Essa geração especificamente, que é a nossa geração X, a gente teve que aprender, por exemplo, não existia alimento ultraprocessado. Não existia essa oferta de alimento que a gente tem hoje, industrializado. Que é muito fácil, né? Que é muito fácil. Porque é só você pegar, esquentar no micro-ondas e tá pronto. Não, e o iFood. Hoje o iFood agora. E o tá iFood. ali ao alcance, você pedir no celular e já pede a comida mais gostosa. Só que, sim, antes não era assim. Eu brinco falando, Edu, que quando eu tenho 2 irmãos. Quando meu pai ia fazer compra, era uma bandejinha de iogurte e dividia em 3. 2 iogurtes para cada um pro mês, cara. Hoje a gente tem que brigar com os meninos, às vezes, você não vai tomar seu iogurte? Não quero não. Toma metade, deixa, né? Então... E aí a nossa geração... Ficou mais fácil também, ficou mais acessível. Eu acho que ficou, tanto de preço, quanto de informação, a facilidade deles mesmo. Hoje eles mesmos conseguem sozinhos ali, né? Já pedir a comidinha deles. Exatamente. Mas é isso aí que está preocupante pra gente. E assim, aí um fator foi esse, que a alimentação mudou muito o seu perfil. Principalmente em ultraprocessados e comida de fast food. Então, a gente não aprendeu isso, foi o primeiro problema. O segundo problema é em relação ao que a gente diz em relação à atividade física. Aonde é que você brincava? Na rua, pô. Na rua. Jogava bola na rua, arrancava a tampa do dedo no E hoje a gente tem segurança para deixar nossos filhos brincarem na rua. Não tem, isso é uma coisa impressionante, né? Porque os filhos são criados dentro de casa, não tem como sair. Até atravessar, eu tenho 2 adolescentes, até atravessar a rua eu tenho preocupação com elas, porque não tem essa... Né? Eu fico pensando assim, tá atravessando com o celular na mão e a gente fica com medo de tudo isso. E aí a gente fala, então, a gente não aprendeu a ser criado preso. Então como é que você vai ensinar o seu filho? Aí vem outro problema, sono. A gente brincava o dia inteiro. Você lembra? Em casa esgotado, sua mãe às vezes tinha que te acordar. Eu era assim. Meu filho, levanta e vai tomar banho. De tão cansado que eu tava, você dormia às vezes todo suado. Então, as crianças, por exemplo, não tinha problema de sono. Você ia fazer o que de noite, Edu? Tinha televisão, mas o pai conseguia controlar. Desliga a televisão, você tem que dormir. Não, mesmo assim, né? não, chegava muito. E deixa eu te falar, chegava meia-noite, você não lembra, ficava tudo chuviscado. Exatamente, saía do ar. Não era qualquer lugar que tinha. Ou o código de... aqueles... Colorido, aquele colorido. Exatamente, color baixo. Sim, então a gente não tinha problema de sono, cara. E aí vem
o grande problema que a gente fala hoje em dia, a parte de controle emocional. Hoje o mundo ele é muito rápido. Muito rápido. Eles falam que toda a informação que o imperador romano tinha de informação a respeito do mundo, uma criança de 8 anos hoje tem mais informação do que ele. É impressionante isso, né? Só que essa informação ela veio carregada de celeridade e de ansiedade. Os nossos filhos eles são muito mais expostos. Antigamente, quem não sofreu bullying? Todo mundo tinha um apelido. Se você era gordo, porque era gordo. Se era magro, porque era magro. Se você era negro, porque era negro. Todo mundo tinha apelido. Todo mundo. O que acontece é que hoje um apelido na rede social, a proporção é gigantesca e o trauma, tudo que aquilo desencadeia, né? Assim, eu não acho que esse excesso de informação seja o problema. Eu acho que o problema é como lidar com ela, que a gente não aprendeu. Mas né? Isso. Só que a dificuldade é a gente boa, né? moderar isso na cabeça dos nossos filhos, né? A quantidade que ele precisa ficar no celular, o que ele tá vendo, que às vezes você não consegue controlar. E aí então esse é o problema. Entra o fato de o pai precisar estar presente, né? Tá junto, né? Exatamente. E pensa na rotina que a gente tem hoje, a dificuldade, né? Que tem que trabalhar e tem que fazer todas as outras coisas e ainda, né, ficar vigiando. Que é uma prioridade, é verdade. E aí, Edu, vem um grande problema que a gente diz. Segundo o último Censo Nacional de Saúde que a gente tem, 56% da população adulta está obesa ou acima do peso. 56%. Tamo aí. Atividade física, 46% sedentária. Não faz, no mínimo, 3 vezes por semana de atividade física. 70% tem distúrbio de sono, cara. Não dorme adequadamente. Tem problema relacionado à insônia, ou para começar a dormir, ou acorda no meio da noite, ou acorda muito cedo. Ansiedade, mais de 80% da população já sofre os sintomas da ansiedade. E a depressão já atinge quase 20% da população adulta. São assustadores. Mas olha o que acontece. Aí vem o que assusta mais ainda. Vem a incidência das crianças e adolescentes de 5 a 17 anos. Que as crianças não tem problema, né? Os nossos pais, os nossos filhos fazem o que a gente faz. Se você fala inglês em casa, ele fala inglês. Se você faz atividade física, ele muitas vezes faz atividade física. Se você come bem, ele vai ter que dar a oferta para comer bem. Vem o problema das crianças e adolescentes. Atividade física, 85% é sedentário. 85%. Não faz porque a exigência é de 5 vezes por semana. Aumenta a exigência. Para crianças e adolescentes. E às vezes está em prédio, tem hora restrita, não pode descer toda hora para brincar, entendeu? Então, 85%. Quando a gente fala da parte de obesidade, 1 a cada 3 já está acima do peso. A obesidade, ou seja, 33% deles já estão acima do peso. 25% já tem distúrbio de sono. Eles têm hoje, com rede social, com todos esses atrativos que a gente tem, distúrbio de sono, que é intimamente relacionado à memória, relacionado ao aprendizado. E a parte de controle emocional, eles estão extremamente fragilizados. As meninas, especificamente, a gente tem 2 filhas de 14 e 15 anos. Os filtros, por exemplo, do Instagram, a Patrícia trabalha com beleza, ela pode falar melhor pra gente, né? A respeito de que as meninas chegam lá querendo o quê? Elas se inspiram naquele filtro. Às vezes falam assim, olha como eu fico bonita com esse filtro. Olha minha boca nesse filtro. Tem como minha boca ficar parecida com olha isso? O meu nariz. Então, olha o distúrbio que vai criando, né? E, na verdade, ninguém é igual aquele filtro. Todo mundo é normal, todo mundo tem pele normal, entendeu? Então, assim, a gente tá criando um padrão de beleza inexistente. Que não existe. E que imagina a ansiedade para os jovens que ainda não têm maturidade de fazer esse discernimento para saber que, poxa, aquilo ali não existe. Mas na cabecinha deles, eles, apesar de que pode ter até informação que não existe, que a gente fala que ninguém é assim, mas na cabeça deles eles querem aquilo. Então Edu, vira um conflito. Só para você ter noção, o Instagram ele é mais utilizado, quando a gente diz, por pessoas de 15 a 35 anos, e o público feminino é uma grande parcela do Instagram. Eles falam que quase 70% do Instagram é um público feminino. E a gente vê que essas mulheres jovens de 15 a 35 anos de idade, eles fizeram uma pesquisa lá no Reino Unido, 90% delas queria mudar a aparência, porque elas não estavam satisfeitas. Você está satisfeita? Não estou satisfeita. Elas queriam mudar alguma coisa, justamente por quê? Porque o Instagram é muitas vezes uma versão editada da vida das pessoas, né? Não, é completamente. Isso é muito só maluco, a parte né? boa, né, que todo mundo coloca. E antes, eu lembro na minha época, a gente não tinha preocupação com essa coisa estética. Isso aí foi surgido lá pra frente e também não tinha tanta informação. Hoje, como tem tanto procedimento, tanta informação, tá tanta coisa na rede social, que elas já começam cedo a sofrer com aquilo e já esperar
essa mudança ali, quando que elas vão fazer. Eu vejo pelas minhas 2 adolescentes, que elas já ficam, e quando que eu posso operar meu nariz? Você vê o narizinho delas 14, lindo, 15 anos de idade. tem pouquinha coisa, eu falo assim, gente, mas tá realmente incomodando? Nossa, aquilo parece um problema enorme. É verdade. Elas vão ver o que é problema daqui a pouco. Ai, meu Deus. E aí a gente viu, Edu, que existe esse problema. E é um problema grande. Como eu disse, o Covid foi uma grande lição até. Se pode dizer isso pra gente. Só pra gente ter noção, hoje no Brasil a gente tem mais farmácia do que supermercado. A gente vê aí em toda a esquina. A gente brinca, tá? O terreno baldio vai virar uma farmácia. E por que isso? Porque a gente está doente. Só a gente não percebeu. A gente está doente e nossos filhos estão doentes. E aí, o que acontece, eu falo muitas vezes nas nossas palestras, que eu conto a história dos mineiros. Os mineiros antigamente, não é mineiro lá de Minas não, das minas de carvão. Eles entravam nas minas, não existia termômetro. Então eles levavam canários. E esse canário, enquanto ele estivesse cantando, enquanto ele estivesse bem, estava tudo bem. O sinal é que a mina estava ótima. E aí, quando esse canário parava de cantar ou morria, era o sinal que a mina estava imprópria para a vida. E hora de abandonar a mina. E aí a gente diz que os nossos canários, que são os nossos filhos, eles já acenderam o sinal para a gente. Nós estamos doentes. E aí o que a gente vai fazer? Deixar a mina para trás e deixar os nossos filhos tratar, né? A gente precisa ensinar eles. E aí, vendo que existia esse problema, eu falei com a Patrícia, a gente precisa pesquisar. Quando as nossas filhas começaram a fazer escolhas próprias, que foi por volta dos 10, 11 anos de idade, a gente teve muito problema, né, Paty? Foi. Elas não queriam mais as verduras, os legumes. Elas viam aquele almoço ali, daqui a pouco elas não almoçavam direito, aí elas iam lá e pegavam um biscoito e comia. E aquilo a gente foi percebendo aquilo e falando, gente, tá errado, né? Elas já não querem mais, não estão brincando mais com atividade física igual faziam, de jogar bola e tudo, já estão mais paradinhas por causa do celular, filme. Videogame. Isso. Então a gente foi percebendo isso e a gente foi conversando. O Tanguy criou uma metodologia do Poder da Saúde há uns anos atrás, que era focado para o adulto nos 4 elos da saúde, que era alimentação, atividade física, sono e controle emocional. Onde ele dava aulas e ensinava para as pessoas como fazer a mudança mesmo de vida. O doutor Tanguy é médico, ortopedista, não é isso? Mas se especializou nessa área de saúde, levando esses 4 pilares. O que aconteceu, Edu? É até interessante essa transformação, que eles perguntam, mas você não é ortopedista? Sim, mas eu falo, antes de eu ser ortopedista, eu sou médico. Formação exige isso. O paciente chegava lá no consultório, ele chegava lá, às vezes, com dor nas costas, porque ele tinha uma hérnia de disco. E aí eu passava um remédio, ele dava uma melhoradazinha, mas não sarava. Eu falava, cara, eu vou ter que ensinar esse cara a emagrecer, porque ele está muito acima do peso. E aí eu fiz uma pós-graduação em nutrição e nutrologia, para poder entender aquilo dali. E aí ele não fazia atividade física. Aí fiz uma outra pós-graduação em fisiologia do exercício. Eu falava, tá bom, mas pode melhorar. Eu vi que o cara não dormia direito. Aí fiz uma outra pós-graduação em terapia de sono, para tentar melhorar a parte de sono, porque o sono muitas vezes é o elo perdido entre a saúde e a doença. A gente bate muito nessa tecla, que a gente começou a estudar sono depois de muito tempo. E eu falava, cara, ainda falta alguma coisa. Era a parte emocional. Aí fiz curso de PNL, fiz curso de coach, fiz curso de hipnose, para poder entender tudo isso. E aí, quando eu formatei tudo isso, o método chamado Poder da Saúde, a gente não estava conseguindo aplicar aquilo para as nossas filhas. E a Patrícia, ela é dermatologista, mas a formação dela ela é pediatra também. Ela tem pediatria com formação em ebiatria, que é especialização em adolescente. Eu falei, cara, se a gente, que tem muita informação, está tendo dificuldade. Imagina elas, que a gente chega para elas, não come isso aqui que você vai engordar. Pelo amor de Deus, vai comer isso, açaí de novo, menina, você tá doida, faz mal. Aí e ficava aquela coisa vaga, e aí elas entravam no ouvido e saiam no outro. E aí que a gente pensou, Tanguy, nós temos que adaptar esse Poder da Saúde para essa geração, para essa idade. Elas precisam entender o porquê quando a gente fala que não come isso, não faz aquilo, que isso é ruim para você. E a gente teve a ideia de sentar com as meninas e dar aula para elas. Então hoje elas sabem o que é carboidrato. Mas elas aceitaram na boa, assim? Meio com cara torcida, sentaram. A gente diz o seguinte, Edu, a palavra convence, o exemplo arrasta. É verdade. Então a gente diz o seguinte, e isso acontece com muita frequência, tá? Como às vezes as pessoas sabem que eu trabalho com a parte de emagrecimento, ganho de massa muscular, de dor, às vezes chega lá no consultório um pai obeso, a mãe obesa e o filho obeso, e eles chegam falando, doutor, já levei esse menino
nos melhores Tem como, né? nutricionistas que a gente tem. Tem Aqui, já levei em 4 endocrinologistas, inclusive em São Paulo eu já levei, doutor, e esse menino não emagrece. Aí eu pergunto para os pais, vocês já tentaram vocês dois emagrecer? Aí parece que é meio um soco no queixo. Porque a obesidade, ela é, na verdade, é o ambiente. Você sabia que quando o pai está acima do peso ou a mãe, 50% de chance do cônjuge estar acima do peso. Quando o pai e a mãe estão acima do peso, 75% das vezes o filho está acima do peso. Quando o pai, a mãe e o filho estão acima do peso, até o animal de estimação da família fica acima do peso. Impressionante. Porque é o que come, o que está ali na rotina de todo mundo, né? Então a gente sentou as meninas no começo meio com má vontade, mas a forma que a gente foi explicando foi uma forma atrativa que a gente mostrava para ela, ó, o prato tá aqui. Isso aqui é composto de quê? Pegava uma verdura. O que que tem aqui? Né? Carboidrato, proteína, né? E explicando para ela, a carne tem o quê? Mostrando para ela o que é um prato saudável, quantas calorias, que se elas ingerissem mais de 1.000, 1.200 calorias, 1.500 calorias, depende do metabolismo delas, se elas passassem a mais, consumissem a mais, elas iam reter aquilo, iam engordar, mas se elas fizessem atividade física, elas iam consumir aquilo. Então elas foram entendendo, então a gente foi cada vez sentando com elas 1 hora por dia e foi ensinando tudo, desde do sono, de meditação, controle emocional, tudo para elas. E a gente foi percebendo melhoras nas meninas. Antes queriam pedir açaí todo dia, entendeu? Agora não, elas escolhem no domingo para pedir o açaí. Então, assim, elas já são preocupadas com a alimentação, o que elas estão comendo. Se elas estão comendo doce, elas já olham pra gente assim, ó, é só hoje, amanhã a gente não vai comer mais não. Então, elas já têm noção, sabem que tem que fazer atividade física. Então, isso foi uma transformação. Lógico, né, Tanguy, que não é o ideal ainda, a gente fala, Edu, que ainda a gente é menina, né? A gente vai, na verdade, inserindo atividades lúdicas juntos, principalmente por causa dessa idade. Então, por exemplo, quando a gente fala de alimento, a gente envolve todas as fases. Por exemplo, o plantio. A gente tem casa na roça. Então, você mostrar para ela, às vezes, como que nasce um pé de amora, como que nasce um alface, isso é interessante. E aí depois a própria escolha dos alimentos. Lá em casa a gente faz isso. Então, por exemplo, lista de compras. O que você gosta de comer? Porque lista de café da manhã, alimento não é só nutrição. Também tem um fator afetivo, tem que ser gostoso, né? E aí a gente de dieta, né? E aí a gente senta com elas antes de fazer compra. E aí, o que nós vamos fazer de compra hoje? Isso é importantíssimo. O que você quer comer? Eu quero comer isso. Mas peraí, se a gente trocar por isso? Então a gente vai fazendo escolhas saudáveis. Aí depois a gente faz o que? A gente traz elas para a cozinha, para fazer os pratos junto com a gente. Na feira, a Patrícia fazer a escolha. E preparar alguma coisa. Eu tô lembrando da minha filha aqui, ela adora ir pra cozinha também, pra fazer pudim, bolo. Mas aí que você tem que ver com ela, ó, vamos fazer um dia um bolo assim, mas outro dia vamos fazer uma coisa um pouquinho mais saudável. Mas aí você quer ver, por exemplo, uma coisa que é legal. Eu falo igual, por exemplo, aqui nós temos tradição da moqueca capixaba. As minhas 2 filhas sabem fazer moqueca. Que é um alimento muito saudável. Que é um alimento saudável. Então, lógico, pode fazer o doce? Pode, é legal isso que eu tô te dizendo. Mas vão aprender. Você quer ver as crianças hoje, eles não sabem, por exemplo, fazer um misto. É interessante, fazer uma tapioca. Então a gente tem que ensinar, porque às vezes até essa proteção excessiva vai fazer mal. Ah, mas o menino vai se queimar. Não vai se queimar. Se você estiver orientando, ele vai fazer aquilo. Agora, não é muito difícil levar essa informação para todo mundo pelo seguinte, tem uma parcela da população que tem um nível de informação melhor do que outra. Né? E tem uma parcela da população que tem mais recurso financeiro, principalmente, para comprar alimentos saudáveis, que não são mais baratos. E os mais baratos são os ultraprocessados, o biscoito recheado, o congelado que você vai comprar no supermercado, são mais baratos do que se você fizer a alimentação saudável. Assim, pelo menos à mão e muito mais fácil, são os mais baratos. Né? Se você fizer uma comparação, um pacote de biscoito é R$2. Um pacote de biscoito recheado é R$2. Sim, 2 pés de alface. Não, mas aí, mas como é que você substitui Mas é isso que eu estou te falando, olha só. Para dar uma sensação de saciedade, por exemplo, 2 pés de alface no vão. Mas o X, pé de alface que é R$2. Mas aí é que tá, Edu, é isso que eu falo com as pessoas. Vamos supor, não tem quando você ensina educação no trânsito? Não é todo mundo que pode ter um carro. Não é. Mas você tem que saber. Não é todo mundo que pode ter uma moto. Não é todo mundo que pode ter uma bicicleta. Mas nem por isso eu posso te privar dessas informações. Claro, com certeza. Não, mas esse é o ponto, né? Sim. Como é que faz para essa informação chegar para todo mundo? Aí é que tá. Como que você dá poder para uma pessoa, Edu? Eu falo muito. Através de informação. O X da questão é que, por exemplo, teve uma vez que a gente foi no Chile passear. E eu juro para você, eu acho que a coisa que mais me impressionou na viagem foi quando a gente chegou, tinha um outdoor do Ministério da Saúde, sem propaganda de granja nenhuma,
Coma ovo todos os dias. Ovo é saudável, é barato e faz bem. Cara, olha que propaganda interessante. Se você não tem uma carne porque a carne está cara, quais são as outras alternativas de proteína que eu tenho? Então, eu tenho ovo, eu tenho às vezes a soja, eu tenho o arroz, eu tenho outras opções. Então, essa de que o ultraprocessado é muito mais barato, não, a gente deixou de utilizar a feira. O que é mais barato são os alimentos naturais. O feijão, o ovo. O grande problema é esse, é que o que ficou caro ultimamente realmente é a carne. A carne ela ficou muito mais caro, mas eu tenho que dar alternativas de proteína e não achar que, por exemplo, num biscoito recheado, porque vem escrito vitaminado, porque ele faz bem. Você quer ver uma coisa que eu digo que falta informação? Da onde é que vem o glúten? O glúten vem do trigo. Vem do trigo. Aí você pega uma garrafa de água hoje, eu desafio qualquer um, pega uma garrafa de água. Sabe o que está escrito? Não contém glúten. Eu preciso dizer que nessa caneca não tem ouro para você? Não preciso, estou vendo. Né? Sim, mas por que eu vou te dizer que numa garrafa de água não contém glúten? Eles exploram a falta de informação da população. Das pessoas, e é um modismo. No sal. Sem glúten. Agora, quando sem a gente glúten, fala lactose, aqui, Edu, de ensinar saúde e ensinar alimentação para as crianças, não é nada de alimentação de dieta, das coisas caras que tem hoje, que você vai comprar um bolo sem glúten, super caro, nada disso. É comida normal de casa, é arroz, feijão, é ovo, entendeu? Você pode comer uma verdura, aí no café da manhã você vai comer pão com manteiga, tomar o seu cafezinho com leite, se puder. É alimentação normal, de uma cesta básica mesmo. Então, o problema é que as pessoas com baixo poder, eles também querem consumir os biscoitos recheados e acabam tendo uns de preço muito baixo e consomem. Mas eles têm que entender que aquilo não faz bem, que aquilo não está completando a dieta deles. E às vezes com aquele dinheiro ele compra outra coisa. Você sabia que 80% de todas as propagandas das televisões para criança, os canais, 80% são relacionados a alimento processado. E é justamente o que a Patrícia está falando. Eles estimulam, coma um lanche tal, coma Danoninho, faça. Então não é isso. O que a gente quer, na verdade, é trazer uma informação isenta de qualquer, digamos, interesse econômico. Porque olha só, você quer ver uma coisa que acontece muito, Edu? Tem vários profissionais na área médica que falam o seguinte: médica, nutricionista, leite faz mal, porque leite é bom para bezerro. Só. 40% da população tem intolerância à lactose, mas 60% não tem. Então não posso falar que faz mal para todo mundo. Você entendeu? O leite tem uma questão filosófica aí, né? Tem alguns países que não consideram saudável o consumo de leite, principalmente, se não me engano, Índia, que tem uma tradição cultural em relação à vaca. Sim, mas assim, a gente não pode dizer para todo mundo que leite faz mal. Porque é um alimento importante, né? É um alimento importante, que é de fácil acesso. Então, o que a gente quer é levar informação de falar, gente, 40% da população tem intolerância. Então, se você tiver, por exemplo, muita constipação, se você tiver às vezes diarreia, distensão, presta atenção, porque pode ser intolerância. Legal. 1% tem intolerância a glúten. 1%. 1% só? 99% não tem. E tudo que é sem glúten já viu que é muito mais caro? Muito mais caro. Aí você entendeu o que é caro? Tem menos coisa, tinha que ser mais barato. Exatamente. Aí você entendeu? Aí a indústria do sem glúten, mas eu imagino que deu um trabalho para fazer o sem glúten e tal. Com certeza, usa outras coisas que podem ser mais caras. Mas não é isso que a gente prega, entendeu? Não é isso. E aí, o que a gente traz é isso. É uma, digamos, uma metodologia que possa ser utilizada para todo mundo. Todo mundo. E olha que coisa interessante, Edu. As pessoas. Eu fiz um curso em 2017, foi aqui na época do Shopping Vila Velha. Nós tivemos 587 pessoas participando durante um dia todo, informações de saúde, dos 4 elos da saúde. Aí eles falaram, Tanguy, mas esse curso seu, normalmente ele é voltado para a classe A. Porque era um curso que era caro, custava R$550 a inscrição. Não é para todo mundo. Eu falei, não, cara, nós vamos fazer isso daí funcionar num lugar diferente. Eu peguei todo esse projeto e levei para Burarama. Burarama é um distrito em Cachoeiro de Itapemirim. Lá no sul do estado. Região do Caparaó. Região do Caparaó. E aí o que acontece? Lá em Burarama não tem nutricionista, não tem professor de educação física, não tinha academia popular, depois disso eles instalaram, não tem psicólogo e tinha um médico do PSF que não dava conta de atender todo mundo. E eu implantei essa metodologia lá ensinando para eles o que comer, atividade física, como fazer sem exigir academia, professor, como que eles iam dormir melhor, como que eles iam meditar,
como que eles iam trabalhar a parte de felicidade. Aplicamos esse projeto durante 1 ano e os resultados foram fantásticos. A gente melhorou o peso da população, melhorou qualidade de vida, melhorou nível de felicidade, melhorou hora de sono, tudo com informação. Vai passear no fim de semana, a gente vê tanta gente caminhando, a gente não via isso. É muito legal. É muito legal a mudança. E aí, é isso que a gente fala. Então, a gente tem que entender a saúde no seu conceito maior. Hipócrates, 400 anos depois de Cristo, foi quando... É o patrono da medicina? É, o pai da medicina. Você sabe como é que funcionava a medicina antigamente? Um médico, ele era contratado para não deixar um grupo da população adoecer. Porque se eles adoecessem, muito pouco se tinha a fazer. Então ele estimulava hábitos de saúde. Isso era a medicina na sua essência. Só que a medicina evoluiu muito em diagnóstico, exames demais, evoluiu em medicamento, mas não evoluiu em tratamento, tá? Você conhece alguém que tinha pressão alta, tomou um remédio sarou? Não. Não. Quem tem pressão alta, alguém que tem diabetes, tomou um remédio sarou? Mesma coisa. Alguém que tem insônia, tomou remédio sarou? Não. Ou seja, nós temos cuidados paliativos, nós não temos cura. E a indústria farmacêutica, infelizmente, ela fomenta isso. Os últimos prêmios Nobel de Medicina, todos eles trabalham para a indústria farmacêutica. E é a base do remédio. A gente acha que saúde é assim, eu tô aqui, tô tranquilo, vou lá, faço um check-up, tá tudo ok, vou lá no médico, ele me fala que tô bem, faço uns remedinhos e tô ótimo. Mas na verdade, como é que você tá? Você tá dormindo mal, você tá acima do peso, você não tá tendo tempo de fazer atividade física, você tá estressado até, né, no último nível. Então isso aí você, aquilo como se fosse um álibi pra você, que tá tudo bem. Mas na verdade não tá. E na verdade é isso que a gente quer mostrar para as crianças. Que na verdade o seu ambiente e os seus hábitos de vida é que vão fazer toda a diferença na sua vida. E aí, por exemplo, se a Olivia tivesse um ensinamento desse na escola, que ela aprendesse tudo sobre alimentação, tudo sobre atividade física, ela fosse passar 1 ano entendendo tudo. Qual a importância de tudo? Como que faz para dormir bem? Como é que escolhe um colchão, um travesseirinho, a posição melhor, atividade, a parte emocional, se ela aprendesse meditar, se ela aprendesse a fazer auto-hipnose para dormir, se ela aprendesse o que é felicidade, como que ela controla a ansiedade. Você gostaria de um programa desse para sua filha? Com certeza. Aí a gente chega no programa. Exatamente. Porque tudo isso que vocês estão falando virou um programa, não é isso? Isso, chamada Escola Saudável. Que está aqui, né? Isso. O conceito está todo aqui, né? Isso. Depois você abre aqui, que aí você vai ver o índice, né? Tem aqui de cada... Pode passar. De cada livro desse que vai. Ele, na verdade, ele é todo baseado na BNCC, que a gente chama Base Nacional Curricular Comum. E o que é interessante, Isso significa que do Ministério da Educação. Pode ser adotado em todas as escolas. Todas as escolas. E o que é interessante disso daí? É que a BNCC ela fala que tem que ensinar saúde. Ela só não diz como. Esse que é o grande problema. Como fazer aquilo? Essa é a capa do livro, né, do 6º ano. E aí aqui a gente tem o índice, ó. O que vai ser ensinado no 6º ano. Então a gente ensina, por exemplo, o que é a sua taxa metabólica basal? Você sabe o que é a sua? Sabe que metade dessas informações a gente quase não sabe? Como que vai passar isso para o filho? Taxa metabólica basal é o seu salário de calorias. É quantas calorias você consome durante o dia. E isso vem de acordo com a sua idade, o seu sexo, o seu grau de atividade física. Qual é quanto você consome e quanto você precisa produzir aí, consumir aí? Exatamente. Sim. Tipo assim, você paradinho, fazendo no dia a dia, você já gasta um X de calorias, que o seu organismo gasta. Vamos supor, 1.000 calorias, 1.200, 1.500. Aí o que você alimenta, você tem aquele tanto ali, o seu salário. O mais que você consumir a mais, você vai engordar. Por exemplo, poupança. sim, mas isso, aqui, mas aonde que é a poupança a maioria das vezes? Tecido gorduroso, que fica na pança e na poupança. E como você gasta a poupança? Atividade física. É isso aí, Então, legal. Edu, só para você ter uma noção de taxa metabólica que a gente ensina. A minha taxa metabólica hoje é 1.900 calorias. Você sabe que você consome... Isso, as crianças, elas por dia. aprendem, elas têm uma fórmula para calcular tudo isso daí. Então, através de um link, todo esse sistema ele é offline e online. Então, eles vão ter todo esse suporte. Os professores recebem treinamento, eles vão fazer tudo isso. Então, a minha taxa metabólica é 1.900. A da Patrícia é 1.300. A gente tem a mesma idade, a gente tem a mesma altura. Eu sou 10 quilos mais pesado do que ela. Só que eu tenho mais músculo do que ela, porque o homem tem mais músculo que a mulher. Eu gasto 600 calorias a mais do que ela. Ela pode comer a mesma coisa que eu? Se comer, vai engordar. Vai engordar. Obviamente. Você sabia? A não ser que faça muito mais atividade física. Só que você sabia que 95% das pessoas que fazem qualquer dieta voltam a engordar?
Sabia, eu já fiz várias vezes. Mas volta a engordar por quê? É. Porque falta essa informação. Qual é a sua taxa metabólica? Então a gente ensina isso para eles. Por exemplo, dieta. Você sabe o que significa dieta? Dieta vem do grego diaita, que significa modo de vida. Qualquer coisa que você faça que não faça parte do seu modo de vida, está fadado ao fracasso. 7º ano, atividades físicas. Eles vão aprender, por exemplo, quais as atividades que a gente precisa fazer. A gente, por exemplo, o que é atividade de força, né, de flexibilidade. Legal. a gente precisa entender todo esse conceito. E o que é legal desse projeto que a gente fala de escola saudável? A criança, por exemplo, no 6º ano é alimentação. No final do ano, ela tem que trazer o cardápio dela, o cardápio semanal e o cardápio de toda a família. No trabalho, ela é transformar o cardápio da família. Entendi. A gente Entendi. quer Pra deixar de utilizar- forma mais Linkar a saudável. família, porque tem que modificar todo mundo. A gente quer, na verdade, usar a escola como vetor de transformação de toda a saúde. Sabe quanto que o Brasil hoje gasta por dia, por pessoa, com saúde? Não. R$ 3,47. Para Isso. 210 milhões de pessoas. 210 milhões. Isso dá mais ou menos quase 800 milhões por dia. E como que está a nossa saúde? Não, uma porcaria, né? Por quê? Porque a gente Não tá gastando direito. a esse gente dinheiro. trabalha enxugando gelo. Enxugando gelo. Então a gente fala muito com as pessoas. Você quer ver, a gente passou o outubro rosa e aí chegou o novembro azul. Qual é o principal jeito, Edu, de se prevenir o câncer de mama? O principal método de prevenção de câncer de mama? É o exame, né? Exame. Autoexame, não é isso? Não, É a mamografia? não. Isso é prevenção e diagnóstico precoce. Ah, diagnóstico precoce, ok. Você- Prevenção é alimentação saudável. Isso, atividade aqui. Só que as Mas pessoas quando acham você que é só o pergunta, autoexame. quando você pergunta prevenção, e aí, você sabe qual é o principal fator de se prevenir o câncer de mama? Emagrecimento. Uma mulher que esteja com percentual de gordura até 28%, a chance dela ter câncer de mama é 5 vezes menor. Ah, 5 vezes menos. Menor. Nós estamos falando em 500%. Quanto mais sobrepeso, mais risco. Mais riscos. Quando uma mulher faz atividade física regularmente, pelo menos 3 vezes por semana, a chance dela ter câncer de mama é 3 vezes menor. Só que nós estamos falando em 800%. E é uma questão de informação. De né? As informação. pessoas não têm Então, vou perguntar para você, como homem, qual é o principal meio de prevenir o câncer de próstata? alimentação saudável. atividade Emagrecimento. Isso, é isso que a gente quer que as pessoas entendam. 98% de todos os recursos utilizados aqui no Brasil são enxugando gelo. É fazendo mais posto de saúde, é aumentando o hospital, aumentando o laboratório, aumentando o remédio. Não que isso não seja fundamental. Só que, por É exemplo, porque tem uma carência muito grande. Né? A gente tem vive uma carência, Mas, mas a pessoa chega já no momento da doença. isso. Aí, Edu, é isso que eu quero A gente tem que as pegar pessoas antes. entendam. Qualquer município, qualquer estado, eu quero investir em segurança. Segurança. É só aumentar o número de presídio, cara. Simples assim. Ah, mas está aumentando muita violência. Aumenta o número de presídio. Você acha que a segurança vai melhorar? Não. Investe em escola, cara. Leva essa criança que ia para o tráfico Dá para a escola. oportunidade para ele Do lá mesmo dentro. jeito que, se você quer melhorar o índice de saúde de uma população, investe na escola. Investe, não é só em hospital, não. Não é em hospital. A gente fala muito em IDEB, que são os índices de desenvolvimento estudantil do Brasil. Nossa, que nós vamos melhorar o IDEB, melhorar o IDEB. A gente não ouviu falar de sono, cara. Você sabia que o sono ele é intimamente relacionado ao rendimento escolar? Você não dorme bem, você não consegue aprender. Porque Lá- o sono, você O no período do sono é que você fixa consolida, tudo. né? Isso, Consolida exatamente, o o aprendizado. Aqui, aprendizado. as crianças vão aprender a dormir na sala de aula. Você já alguém te ensinou a dormir já? Não dormir na sala de aula. Na sala de aula é que elas vão aprender a Aprender, dormir. isso, justo. Mas você já aprendeu a dormir alguma vez? Alguém te ensinou? Não. E como é que você vai ensinar para Olivia isso? Fala pra ela, tem que dormir bem. Sim, você entende? É Eles muito querem que curto a nossa- gente, a nossa explicação ensine pra eles. uma coisa que a gente não aprendeu. E tem técnica para dormir. Então a gente tem todas as fases do sono, a gente trabalha tudo isso. Então, por exemplo, na Califórnia, lá nos Estados Unidos, os estados são independentes. O que eles fizeram? Aumentaram o tempo de horário de entrar, era 7 horas da manhã. Eles passaram para 9h30 da manhã. O rendimento das escolas melhorou 63%. Por causa a As criança crianças não ia com dormirem sono, mais. Elas precisam Só para você ter dormir noção. mais. Então eles aprendem no 8º ano e quando eles chegam no final do ano, eles têm que trazer um planejamento de sono. Todo aquele planejamento da família. E aí vai para o 9º ano. E todos os exercícios, Edu, se você for ver, eles vêm com uma instrução pedagógica de qual link da BNCC ele é utilizado.
de qual requisito da BNCC ele contempla. Tudo, como a gente falou, online e offline. E aí tem a cartilha tanto do aluno quanto do professor. E aí vem o nono ano, nós vamos falar de controle emocional. Eles estão em plena ebulição da adolescência, com tudo, aqueles hormônios, aquela pressão toda. Montanha-russa, né? E aí a gente vai mostrar para eles isso daqui. Mostrar, por exemplo, você quer ver uma coisa que a gente fala? O que todo mundo quer na vida? Ser feliz. E o que é ser feliz? Cada um tem seu conceito. Mas aqui a maioria das pessoas não sabem nem o que é ser feliz. E aí como é que você procura alguma coisa que você não conhece? Mas como é que você explica? Ser feliz é um sentimento, né? É uma coisa. Mas isso é legal. Mas você quer que eu te explico? Quero. Tem jeito. Olha só, isso que eu falo. A gente teve com o Rossini. Rossini, nós fomos lá com ele também. Foi lá no podcast os felizólogos. dele, E aqui, nós falamos com ele o que é ser feliz. Olha só o que acontece, Edu. Existe uma palavra que traduz felicidade. Essa palavra é chamada satisfação. Então você varia do grau 0 até o grau 10. 10 você está extremamente satisfeito. 0, extremamente insatisfeito. 5, está mais ou menos. Só que a vida, ela não é feita de um caldeirão todo junto. Ela é feita em áreas. E você tem como separar isso. Por exemplo, como que você está na sua vida familiar? Aí você pode falar, cara, eu estou 6. 6 você já está feliz. Mas o que você pode fazer para melhorar a sua felicidade? Eu posso fazer isso, isso e isso. Porque você começa a traçar metas. Como é que você está na sua vida financeira? Separa em áreas. Como é que eu estou na minha vida financeira? Sei lá, eu estou 5. Mas então o que eu posso fazer para você? Como é que eu estou na minha vida espiritual? Como eu estou na minha vida de saúde? A minha parte física. Como é que eu estou na minha parte? Então, você consegue, através disso, de nível de satisfação, mensurar. E a gente faz isso. A gente faz o aluno mensurar a felicidade. E buscar, a partir desse momento, ele identifica o que eu preciso fazer para ser mais feliz. Porque você sabe qual é a frase que a gente mais ouve de felicidade hoje em dia? Eu era feliz e não sabia por quê. E a pessoa liga a felicidade a uma coisa futura. Quando eu tiver isso, quando eu fizer aquilo, eu vou ser feliz. Não, e na verdade a felicidade é hoje. Você tem que ver como você está hoje. A felicidade ela está aqui, fazer alguma só que coisa como a melhorar. gente não conhece, a gente não percebe ela. E a gente tem que olhar. E a gente ensina justamente isso, atenção plena. Não tem você tá tomando um cafezinho aqui, prestar atenção no sabor e no gosto daquilo. E não tomar aquilo automático, largando pra lá. Com muita frequência. Isso, a gente faz tudo corrido. É o mais normal, né? Só que a gente tem que parar um pouquinho para experimentar aquilo que te dá prazer. Às vezes é coisa tão simples. É verdade. E aí a gente trabalha todos esses conceitos, como a Patrícia falou. Então, validação de pensamento, ansiedade, depressão. Por exemplo, qual é a diferença de tristeza e depressão? Depressão parece que é uma tristeza que não tem justificativa nenhuma e simplesmente não vai embora. Tristeza fica triste, daqui a pouco você não está mais Isso, é bem isso que você está falando. Olha só, Edu. E aí a gente ensina isso para as crianças. Tristeza, você tem motivo. Eu tô triste porque eu tirei nota baixa numa prova. Eu tô triste porque eu terminei um relacionamento, eu perdi um parente. Eu tô triste, eu tenho um motivo. Depressão não, a sua vida está perfeita. Você está recebendo bem, você está com família boa, você está fazendo tudo, só que você não consegue explicar. A depressão, ela é um déficit hormonal. E aí as crianças aprendem aqui o que é depressão. A identificar. Porque às vezes tem um tanto de depressão na infância que está tendo, na adolescência. Não, em tudo quanto é lugar. É um mal que cresce absurdamente, exatamente. Só que o problema é esse, é que as pessoas falam assim, não, eu estou deprimido. Sim, mas o que é depressão? A pessoa não sabe. E a partir do momento que você vai ver que às vezes, peraí, eu estou triste. Se eu estou deprimido, muitas vezes eu preciso de ajuda profissional. Eu preciso passar por... E isso é interessante, porque a gente faz até essa própria triagem. O professor, ele aprende, através de uma capacitação, como fazer tudo isso. Então, por exemplo, aqui, a gente traz informação sobre trânsito, traz informação sobre droga na adolescência, traz informação sobre alcoolismo, traz várias informações que são muito importantes de serem, digamos, explicadas na sala de aula. E fala muito de meditação, né, Tanguy? Que hoje é uma coisa que a gente acha assim, que é uma coisa, né, do oriental e que às vezes aquilo tem a ver com a religião, a gente não entende muito bem a meditação e não tira um tempo para aprender e estudar sobre aquilo. Mas hoje é uma coisa que se você aprender a técnica de meditação, ela te traz ele melhora tanto esse nível de felicidade que a gente tanto procura, de satisfação,
por a gente colocar o pensamento em ordem. Vocês não acham também que tem um problema, e a gente fala da oferta de informação, não tem um problema com a oferta de informação sobre isso? Pelo seguinte, eu quero saber mais sobre meditação. Mas aí eu vou e digito lá no Google meditação, vai aparecer 1 milhão de coisas diferentes, 1 milhão de ofertas diferentes, de produtos, de aplicativos, não sei o que e tal. Mas aí você não sabe em qual que você vai. Você não sabe onde você vai procurar. Você sabe qual é o melhor para você. Excelente colocação. Não tem um problema com Edu, isso é muito importante. Até o que a gente fala, só para você ver. O primeiro ponto é que você tem muita informação, às vezes, contraditória. Água com limão de manhã faz bem. Não, água com limão dá gastrite. Não, ovo faz bem, ovo faz mal. O que a gente fez aqui é justamente trazer uma equipe multidisciplinar com médicos, nutricionistas, professores de educação física e psicólogos, no qual a gente debateu todas as questões e a interdisciplinariedade, junto com os pedagogos, que trabalham todas. Peraí, isso daqui para o 6º ano é muito pesado. E a gente trouxe as noções básicas, né? O início da meditação, para ele poder saber que existe aquilo e ele pode usar. Qual é a técnica básica que a gente... Então, por exemplo, você sabia que na Índia, no Japão, na China, eles aprendem a meditar na sala de aula? Não sabia. E a gente está trazendo essa meditação para dentro da sala de aula. A gente está ensinando dormir para dentro da sala de aula. A gente está trazendo a atividade física, que não é só o professor de educação física chegar lá e soltar uma bola e deixar a molecada brincar. Não, são os conceitos. Sim, alimentação é trazer informação. Então a gente fez toda uma metodologia. E aí, Edu, eu quero saber de você. Nós temos 4 elos: atividade física, alimentação, sono e controle emocional. Esses 4 elos, eles formam uma corrente. Qual dos elos é o mais importante para você? Todos são, né? Todos são, eu acho. Essa é uma pergunta que a gente faz e a maioria das pessoas escolhe um elo, tá, Edu? Eles falam o seguinte, não... Um não vive sem o outro, né? Isso, e é isso que a gente quer que as pessoas entendam. O que acontece é que um dia eles perguntaram para uma mãe, qual filho que você gosta mais? Ela falou o seguinte, o pequeno até que cresça, o distante até que volte, o doente até que sare. Ou seja, ela gosta de todos os filhos iguais, só que ela demanda a atenção de forma diferente. Uma pessoa que está obesa, ela está focada muito no elo atividade física e alimentação. Só que ele esquece o sono. Falta de sono é intimamente relacionado com a obesidade. Ela esquece a parte de controle emocional. Quando você não está bem emocionalmente, muitas vezes você desconta na comida. Demais. É verdade. Você não dorme bem, você tem mais vontade de comer carboidrato. E é isso que a gente fala aqui. Tem essa relação. Sem dúvida. E aí, olha só que coisa interessante. As pessoas, vamos supor, vai ter um programa agora de obesidade infantil. Sabe no que ele foca a maioria das vezes? Só alimentação. E olhe lá se é atividade física. Se você não trabalhar os 4 elos, a maioria dos programas a chance de dar errado é muito grande. Estão fadados ao fracasso. Eu vou fazer um programa para as pessoas pararem de fumar. Aí a pessoa para de fumar e fica obesa. E esse programa, então as crianças vão tendo essas informações graduais, à medida que vão crescendo, e aquilo vai entrando. Não quer dizer que ela vai ficar expert, vai saber tudo, não. Mas elas vão ter muito mais informação que a gente tem hoje na vida adulta, que às vezes a maioria das coisas os pais não sabem, mas a gente adoraria que nossos filhos soubessem para que eles façam escolhas saudáveis, escolhas diferentes, talvez das que a gente já fez. O que está faltando para isso virar realidade? Olha só, Edu, esse programa na verdade foi lançado dia 13 de julho desse ano. Isso. Então a gente está apresentando para várias prefeituras já aqui do estado, para fora do estado. E assim, já está em fase bem avançada de implantação. A gente está até várias prefeituras já fazendo análise dos materiais para implantação já no próximo ano. Já 2022, então a gente vai ter prefeituras já vai ter prefeituras utilizando isso. E o livro, né, que a gente fez, que é o Pais Saudáveis, Filhos Saudáveis. Vamos chegar nele. Mas antes, vocês vão usar alguma forma de medir os resultados depois da implantação disso? Olha só, Edu, isso é a coisa mais interessante que a gente tem. Diferente de vários outros aspectos no qual é só vendido um livro, não é entregue um livro, é entregue um método completo. Por quê? A partir do momento que a cidade aderiu àquela metodologia, os professores são capacitados. E aí o pessoal pergunta, mas tem que ser professor de qual área? De matemática, português, de educação física? Qualquer professor. A gente consegue fazer uma capacitação. Por quê? Não tem quando eu te ensino matemática? Multiplicação, adição, subtração, divisão, regra de 3. Com isso daí você faz 99% das contas que você precisa. E se não for, você manda para o matemático ou para o engenheiro fazer a conta para você. Qualquer professor precisa saber de saúde. E aí o que acontece? A gente vai capacitar o professor,
ele recebe todas as aulas, por exemplo, não tem sobre taxa metabólica basal? Antes dele ministrar a aula, ele já recebe... Vai aplicar nele mesmo? Sim, Não, ele a gente também. quer que ele aplique. A gente quer isso. Só essa que a mudança. gente vai fazer o seguinte, ele recebe todos os slides da aula prontos, ele tem autonomia para alterar algum slide que ele achar necessário, só que ele recebe uma aula antes, explicando o que é taxa metabólica. Então, a gente vem explicando, a nossa equipe de saúde vem explicando, ou o médico, ou o nutricionista, ou o professor de educação física, ou o psicólogo explicando aquilo dali, e depois vem um pedagogo explicando os exercícios. Mas que ele tem as respostas no livro dele também. E aí a gente faz o quê? Então entrega toda essa metodologia, só que no final do ano é feita uma mensuração, especificamente de como esses alunos estão conseguindo. Eu não falei que o grande objetivo é utilizar a escola para ser vetor de transformação de toda a sociedade. Então a gente precisa disso, dessas informações de como elas estão sendo processadas. Porque esse projeto não é um projeto para um ano. A gente quer que esse projeto seja um projeto que inclusive venha fazer parte da cadeira, da grade curricular. E tanto de pública e privada. 4 anos. De pública e privada. E aí ele vai do 6º ao 9º ano. E por que a gente escolheu o 6º ao 9º ano? Não é escolher. A gente, com a nossa equipe, a gente fez essa análise. Antes, eles estão muito cedo para terem essas informações, às vezes, mais densas a respeito de alimentação. A gente já está preparando material que vão ser para o 4º e 5º ano. E quando a gente vai para o ensino médio, que eles já estão com 16, 17, 18 anos, às vezes já estão. Não, já está muito tarde. Né? Você perdeu aquele período de ouro que é no ensino fundamental. Então a gente viu, e por experiência própria, né? Em casa foi quando a gente percebeu que a gente estava tendo dificuldade com elas. Porque antes eu conseguia controlar. Você come isso, né? Você faz isso, colocava nas atividades físicas certinhas, levava. Aí depois elas começaram, não gosto de fazer balé, não quero. E é muito legal, Edu. A nossa filha, ela ia fazer uma prova, inclusive, hoje, né? A respeito de carboidrato, proteína e gordura, e essa parte toda. Aí a Patrícia perguntou, mas você não vai estudar, não? Ela falou, eu tô vendo isso daí a vida toda. Vocês não param de falar isso na minha cabeça. Foi muito gostoso, né? Aí eu falei, que bom, então você vai tirar 10. De ouvir ela falar isso, então, né? Aí a gente chega em casa, né? Chegamos na família, né? E aí vocês estão lançando um outro livro para falar disso tudo dentro de casa. Como é que é? Como é que é esse livro? O que fala? Para quem quer voltar? Como é que é? Conta para mim. É o Pais Saudáveis, Filhos Saudáveis. A gente fez para todas as famílias mesmo, principalmente para os pais. Eles que vão ler, né? E aplicar isso tudo que a gente falou aí, lógico, um pouco mais resumido, né? Porque a gente não tem essa extensão de tempo. Mas nos 4 elos, e ele vai ler e ele vai colocar aquilo em prática na família dele. Que aí ele vai ter conhecimento. Não tem esse conhecimento que você tá aí, que você viu assim, nossa, tem coisa que eu não sei. Você vai aprender ali e aí você vai saber explicar, saber mudar. Uma coisa que eu acho bem legal, que eu falo, que está escrito no livro, que é bacana de alimentação, Edu, e que eu vejo que é uma coisa muito comum nas famílias, é o porteiro nutricional, né? Então, porque o porteiro nutricional, a gente fala da sua casa, é quem é que faz as compras e leva as comidas que não são saudáveis para dentro de casa. Então, às vezes é você ou a sua esposa e vai lá e fala assim, ai, tadinho, eu vou levar esse biscoito recheado, esses chips aqui, esses nuggets, que ela gosta, né, e tal, esse sorvetinho, vou deixar lá. E depois fica assim, ai, filha, não come, que tá... Deixa lá, não deixa. Então, o porteiro nutricional, ele é muito responsável por o que leva. Não oferece, exatamente. E a gente dificulta. Fala, esse conceito que a Patrícia está falando, a gente fala, isso não é uma coisa já consagrada. Eles falam que o porteiro nutricional é a pessoa responsável por 90% de todos os alimentos que entram dentro da sua casa. Então, muitas vezes pode ser o pai, pode ser a mãe, ou pode ser dividido, às vezes quando os dois fazem compra juntos. E aí, eles viram que o seguinte, Edu, que quando aquele alimento, vamos supor, chocolate, se você tiver um chocolate à sua vista, a chance de você comer ele é muito grande. Se esse chocolate estiver guardado dentro de um armário lá em cima, a chance já diminui. Agora, se esse porteiro nutricional ele tiver informação, como a Patrícia disse... Não comprar esse chocolate, aí a sua filha com vontade, até ela pensar, nossa, eu vou ter que ir lá embaixo comprar um chocolate, talvez desista. Não, tudo bem, beleza. Mas... isso não é muito radical? Ela não pode ter oferta de vez em quando? Sim, fantástico, fantástica a colocação. Mas se você deixa espontaneamente, o consumo vai ser diário e liberado. Só que o que a gente vai diz chegar é o no seguinte, fim de semana, filha, olha só, a gente comeu bem, dia de semana, foi tudo certinho, então fim de semana a gente eu vou comprar um sorvete, vou deixar um chocolate aqui, a gente vai consumir. Mas termina, acabou, aí na ao segunda invés já de volta. você comprar 5 barras, como você está acostumado a comprar, você vai comprar uma.
Entendeu? E é às isso vezes que a você gente fala, está depois do dizendo. almoço você É a come uma moderação. quantidade. É a moderação. Porque não tem jeito, Edu. Se você largar livre, solto, a gente come muito mais do que a gente E ó, precisa. uma coisa interessante, né? quando a Patrícia falou até de porteiro nutricional, a gente aborda muito o tema psicologia alimentar. Na psicologia alimentar, Edu, eles perguntaram para as pessoas que eram obesas: quanto você acha que você comeu hoje, em termos de calorias? Todos eles estimaram em 30% a menos. Todo mundo acha que não. A menos. Por que eu sou gordo assim? Como tão pouco? Sim, aí a gente tem outros conceitos. Por exemplo, eles fizeram um estudo que foi muito legal isso daí. Eles pegaram o prato com 300 gramas de comida. Um prato era pequeno, com 300 gramas de comida, e um prato grande com 300 gramas de comida, igual aquele self-service. O self-service é tudo desse aquele tamanho, pratão já viu? grande assim. E aí eles deixaram a pessoa poder comer e repetir. O pessoal que comeu no prato pequeno, só 12% quis repetir. Só 12%. A impressão que dá que o prato tá cheio. Tá cheio, ele comeu bastante. E aí, o que estava no prato grande, 87% quiseram comer de novo. Porque a impressão que o prato está vazio. E aí a gente trabalha todos esses conceitos. Você viu que o restaurante já tem a psicologia alimentar toda? Sim. Porque eles estão ali para vender. Para vender, quanto mais Quando você comida. vai num self-service de sorvete, o potinho é pequenininho ou é aquele potão que parece até uma tigela? Quanto maior, melhor para eles. Quanto maior, melhor para eles. E aí eles colocam o maior primeiro para você chegar no maior, para depois você pegar o menor. E aí a gente trabalha todos esses conceitos de psicologia de alimentação também. Ó, você quer ver uma coisa de psicologia de alimentação? Aonde que fica a seção de verduras do supermercado? Lá no fundo do supermercado. Lá no fundo do supermercado. Você tem que passar por todos os corredores que eles querem te vender processado, tudo aquilo, para você ir lá fora, no açougue, lá atrás no açougue, e lá atrás comprar verdura e fruta. Você entendeu? Então isso tudo são técnicas de psicologia de alimentação que você tem que aprender. Você quer ver uma outra dica interessante? Nosso cérebro, você sabe quanto tempo que a gente leva, depois que você começou a comer, para informar para o seu cérebro que você está saciado? Eu sei. 25 minutos. Em média, 17 a 25 minutos. Quem falou isso foi minha filha, inclusive. Tá vendo que legal? Você está vendo como é que ela já leva, tá pesquisando, como é que ela é vetor de informação? Exatamente. Isso é fantástico. De 17 a 25 minutos. Você sabe qual é o tempo que a gente leva para comer um lanche com batata frita, Coca-Cola e um Big Mac? 11 minutos. 11 minutos não deu tempo de você enviar a mensagem que você está saciado. É verdade. Então, você vai querer comer mais. Mas o milkshake, né? Cabe um milkshakezinho, né? E aí você entendeu que a informação ela é importante de ser levada. Por exemplo, quando você come com um telefone celular ou você come vendo televisão, você come de 30% a 40% a mais, porque você não presta atenção na comida. Então a gente fala que todas essas dicas de saúde a gente vai ensinar lá. E vai que sua filha te fala: pai, vamos comprar um prato menor para colocar ali em casa pra gente almoçar? Quem sabe aquilo ali já vai reduzir a porção. Você quer ver outra coisa que é interessante? Né? Outra coisa, não tem aquelas embalagens familiares que a gente compra? Por exemplo, tem muita quantidade, sim, grandão, né? Quando você compra um sucrilhos, 25% maior. Quando você compra uma pasta de dente, muito maior. Você normalmente se serve 30% a mais. O próprio sorvete. Outro dia foi comprar uma de casquinha, um sorvete P, R$12. O M era, né, o maiorzinho, 2 bolas, era 15. Aí você assim, 12, 15, vou pegar o outro. Mas só que você está consumindo o dobro de sorvete. Teve uma discussão muito forte disso nos Estados Unidos, inclusive os fast foods reduziram o refrigerante por causa disso, não é isso? Foi. Porque era um refrigerante pequeno era tipo um valor e o refrigerante grande era uma coisa mínima a mais, exatamente. E aí eles compravam tudo sempre, lá é tudo muito grandão, mais. Tudo lá assim, 1 eles litro, essas isso, coisas. Tudo, 2 batatas, 2 sanduíches. Exatamente. É um horror. E aí acontece isso nos fast foods aí, se você ainda. for. E aí, é mais tanto por R$1, R$2. Sem dúvida. Então, aumentar, não sei o que. A gente tem que trazer informação. Trazer informação para as pessoas, para fazerem as escolhas mais saudáveis. Escolha consciente, eles vão estar informados pelo aquilo que está oferecendo. Mas é assim, é bom deixar claro que não tem nada proibido, né? Nada. Olha só, proibido. é o que a gente diz. Consciência. Você está acima do peso, meu Deus, se eu ficar comendo chocolate todo dia, vai continuar. Só que vamos lá, Edu. Aí é que tá. A minha taxa metabólica é 1.900, a dela é 1.300. Ela pode comer a mesma coisa que eu? Não. Poder pode, mas vai engordar. Não, mas não pode então. Não pode. É o que a gente fala. Obesidade não é questão de estética. A gente fala que é questão de saúde. E olha só, a obesidade é a principal causa de qualquer doença que você pensar hoje. Você pode colocar a obesidade como primeiro fator. Qual a principal causa de câncer de mama? A gente falou aqui... de câncer de próstata. Obesidade. De infarto.
Obesidade também. De Alzheimer. Aí eu não sei. Obesidade. Qual o principal fator de risco para Covid isolado? Então, pelo que a gente viu aí, viu na prática muita coisa acontecer, as pessoas com excesso de peso tiveram mais casos graves de Covid. Com certeza, Edu. Eu te falo como 2 e 2 são 4. Só para você ter noção, qual é o país mais rico do mundo? Estados Unidos. Sim. Qual é o país que tem o maior arsenal de medicamentos? Estados Unidos. Estados Unidos. Maior arsenal de exames? Também? Sim. Qual foi o país mais penalizado? Com a Covid? Eu não conheço exatamente. Estados Unidos. Mas Estados Unidos. Estados Unidos não de obeso disparado. que tem nos Por Estados quê? Unidos. Muito grande, né? Porque é isso que eu te falo. Aí vamos lá, vamos pegar um outro exemplo. Etiópia. Etiópia é um dos países mais pobres do mundo, nós já fomos na Etiópia. Vocês já foram? Já. A Etiópia tem 110 milhões de habitantes. 110 milhões. Poxa, muita gente. Eu estou te falando que eu vi hoje essa informação. Eu passei por uma paciente que mora nos Estados Unidos, ela veio me visitar e eu mostrei. Você sabe quantas pessoas morreram na Etiópia até agora? De Covid? Não. 6.500 pessoas. Aqui no Espírito Santo, nós temos 4 milhões de habitantes, já morreram 13 mil. A gente imagina que eu falei assim, gente, esse vírus chegar na Etiópia vai ser uma Aí o que acontece? Todo mundo pensou isso da África. Não foi na África, em qualquer... Sim, mas me diz outra coisa. Morador de rua, quantos você viram que morreram de Covid? Não ouvi falar. Praticamente todos são magros. São magros. Atletas. Quantos atletas morreram de Covid? Então, eu vi alguns casos, mas tem casos casos isolados. Quantos? É isso que eu quero saber. Quantos? pouco, né? Sim, É, em 700 mil pessoas, se morreu 10, não morreu. E às Quantos vezes atletas do futebol você ficou já sabendo que tinha. morreram? Nada. Olímpico, atleta olímpico. Não tenho certeza. Mas você entendeu, Edu? São poucos, é Sim. verdade. São Aí poucos. é isso que eu quero que as pessoas entendam. Que não é só, obesidade é questão. Não, obesidade é questão de saúde, gente. A própria hipertensão, a diabetes, você já viu que a pessoa quando sempre emagrece, a pressão melhora, você pode tirar tudo. remédio. Melhora tudo. Às vezes as taxas da diabetes melhoram. Edu, aí vem as pessoas perguntam pra mim, que você não perguntou. Eu futuquei, mas você não perguntou. Vamos lá. Mas me diz, por que na Itália, na França, na Espanha, eles não são obesos e morreram? Assim, eu acho, pelo menos, né? Eu Sim. estou chutando. Tinha um fator idade nesses países, né? São populações muito velhas, né? Tá certo, nesse muitos conceito. idosos, né? Só que eu posso dizer pra São você, mais frágeis, não sei o que e tal. eles são obesos. Esses países do Mediterrâneo são obesos? Sim. Sabe como? Isso é chamado obesidade sarcopênica. No lugar que ele era para ter músculo, ele tem gordura. Aparentemente eles são magros. Eles são magros. Só que se É você o for falso ver, magro. o grande problema é que a partir dos 40 anos, Edu, a gente começa a perder massa muscular. Até os 60, você perde 1% ao ano. Depois de 60, você perde 2% ao ano. Uma pessoa com 80 anos, ele perdeu 60% da massa muscular dele. Então, quando você vai ver o percentual de gordura dessas pessoas, ele é acima. É alto, embora não apareça. Isso, e ele fala que às Ele vezes é mantém o chamado mesmo obesidade peso, sarcopênica. mas só que ele é o contrário, tá em gordura e pouquinho Às vezes, ele tem que ganhar 7 quilos. Eu peguei uma paciente esses dias, ela virou e falou, doutor, eu tenho o mesmo peso há 20 anos. Eu falei, mas quem disse que você tem a mesma constituição há 20 anos? E nós fizemos um exame chamado bioimpedância, que avalia isso. Ela tem que ganhar 7 quilos de músculo e perder 7 quilos de gordura. Ou Moleza, seja, né? ela está 14 quilos negativo. Você entendeu? Essa é uma paciente de risco de Covid. Embora seja Embora magra. pareça ser aparentemente magra. magra. Você entendeu? Então a gente diz o seguinte, e os conceitos que a gente quer desenvolver, eles daí, por exemplo, você saber sono. Se perde essa quantidade de músculo, o que você tem que fazer? Você tem que fazer atividade física. Você é obrigado a fazer atividade física. Porque como é que você vai ganhar músculo e manter essa musculatura para quando você for velhinho, você não depender dos outros? Então, tanto no livro, o poder no livro Pais Saudáveis, Filhos Saudáveis, quanto no Escola Saudável, a gente trabalha os 4 elos da saúde, de forma equilibrada, com métodos, com aplicabilidade Com prática. linguagem adequada para a idade. Justamente. E de uma forma que a gente consiga aplicar aquilo e utilizar na vida daqui para frente. O que a gente quer é isso. Da criança e da família. Salvar as próximas gerações dessa mina extremamente poluída. Que é, na verdade, esse é o trabalho da medicina para curar, né? Preventiva. Essa é a cura, né? Sem Essa dúvida. a real medicina preventiva, né? Que é mexer nos hábitos das pessoas, com informação. Só assim que a gente consegue. Então, provavelmente, a gente vê em 2022 esse método sendo aplicado em algumas escolas, já começa a ser aplicado em algumas escolas aqui no Espírito Santo. Sem dúvida, em alguns municípios, né? Porque quando a gente vai para um município, às vezes você tem lugar lá que tem 100 escolas, 200 escolas. Então a gente já vai ter uma
um bom termômetro e vão saber como é que vai funcionar. Sim. Né? Até porque, igual eu tô te falando, a nossa experiência de campo com Burarama foi extremamente gratificante, né? Legal. Foi muito, muito gratificante. E o livro já está disponível? Já está disponível para venda? Como é que é? Já o livro, na verdade, ele tem na Amazon, que você consegue, é só escrever Pais Saudáveis, Filhos Saudáveis. Ele já tem na leitura, em todas as leituras do Brasil. Então, nos próprios sites, na Americanas vende, na Magazine Luiza, todos eles você digitou lá, hoje em dia está bem acessível. Está disponível como livro online? E-book também. Também. Tá? Ele tem, como é que eles chamam? É e-book mesmo que eles falam. Na Amazon? Kindle? É na Kindle. Kindle. Isso, Kindle. Legal, ótima conversa. Vamos ver se a gente muda esse panorama aí, né? Sem dúvida. Precisamos começar em casa. Exatamente, a transformação começa em casa. Legal, valeu. Obrigado pelo Ótima convite. Iniciativa, legal. E Vamos falar parabéns mais pelo pra seu frente. programa aí. Valeu, Vamos valeu. sim, obrigada. Então, ó, inscrevam-se, compartilhem. Com certeza. Sem dúvida. Sininho das notificações. Aquele negócio todo do YouTube lá, sininho das Sem notificações. dúvida, sem dúvida. Isso, pode Legal, deixar. valeu. Boa conversa. Boa Obrigado, conversa. obrigado, Edu. Vamos ver se vai pra frente. Tem que ir pra frente, né? Tem que fazer alguma coisa de saúde diferente do que está sendo feito. É verdade. Legal, valeu. Obrigado. Obrigada.